Na sequência do calendário litúrgico da Igreja Cristã, nós vamos abordar nesta manhã o tema da Ascensão de Cristo. A Ascensão de Cristo, o Rei que partiu para reinar. Vamos ler então o texto sagrado, Atos capítulo 1, a partir do versículo 4 ao 12, diz assim: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. A ascensão de Cristo, a sua volta para o Pai, o seu coroamento, é uma das glórias mais, talvez, negligenciadas da fé cristã. Todos os anos nós celebramos o Natal, o mistério da encarnação do Filho de Deus, todos os anos. Também a sexta-feira da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, conhecido como a Sexta-feira Santa, porque o Cordeiro foi morto pelos nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Também celebramos a Páscoa, é claro que não com a conotação judaica, mas celebramos a vitória da ressurreição do Filho de Deus, a sua ressurreição de entre os mortos, e aproveitamos essa ocasião para proclamarmos a ressurreição de Jesus. Mas a ascensão mostra-nos que o Cristo crucificado e ressuscitado, ele não ficou apenas vivo, ele foi exaltado, ele foi entronizado, e ele foi coroado à direita do Pai. Portanto, a ascensão não é simplesmente a ausência física de Cristo, é a sua sessão real, a sua sessão celeste, a sua sessão sacerdotal e mediadora no céu por nós, o seu povo salvo pela graça de Deus. Lucas, meus irmãos, aqui no versículo 9 do texto que foi lido, ele relata que depois de instruir os discípulos, Jesus ele foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. É este o texto, versículo 9. E a nuvem, na Escritura Sagrada, quando queremos compreender, pelo menos o sentido teológico desse termo na história da salvação, a nuvem não é um mero detalhe atmosférico, ela recorda a glória da presença divina. A nuvem que guiava Israel no deserto, a nuvem que encheu o tabernáculo, na inauguração também do templo, a nuvem da transfiguração, quando no monte da transfiguração, Jesus manifestou a sua glória celestial para os seus discípulos. Cristo aqui, ele sobe envolvido na glória de Deus, este é o ponto. E o Filho que desceu, portanto, em humilhação,
no texto que foi lido aqui hoje pela manhã, em Filipenses 2, versículo 6 até o versículo 11, em semelhança de homem, com aparência e figura humana, efetivamente ele assumiu a nossa carne, a humanidade, humilhando-se, tornando-se um servo obediente, fiel até a morte. Esse mesmo Cristo agora ele sobe em glória, ele sobe em majestade. A ascensão, ou ser assunto aos céus, a ascensão tem a ver com ao ser elevado efetivamente. Era assim que era o termo utilizado também para quando um novo rei era elevado e assumia esta posição. Ele não voltou simplesmente para o Pai. Aqui está marcando aqui o coroamento de Jesus. A ascensão, portanto, ela deve ser vista por nós como inseparável da cruz e da ressurreição, porque sem a cruz, obviamente, não haveria expiação do pecado. Sem a ressurreição, não haveria vitória sobre a morte. E sem a ascensão, sem a volta de Jesus para o Pai, o seu coroamento, não haveria, portanto, a entronização pública do nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pedro, se os irmãos folhearem um bocadinho aqui, do capítulo 1 para o capítulo 2 do livro de Atos, versículos 23 e 24, Pedro pregou no dia de Pentecostes, e ele declarou de modo claro que Jesus foi entregue pelo determinado conselho ou desígnio e presciência de Deus, morto por mãos de iníquos, mas Deus o ressuscitou, porquanto não era possível que a morte, efetivamente, que ele fosse retido pela morte. E depois ele acrescenta no versículo 33, lendo Atos 2, no versículo 33 ele acrescenta: exaltado, pois, à destra de Deus, derramou isto que vedes e ouvis. Portanto, a ascensão é a ponte efetivamente, entre a Páscoa e o Pentecostes. Entre a Páscoa e o Pentecostes, entre o sacrifício, a morte e a ressurreição, e a vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, esse derramamento prometido na nova aliança, que ele veio para ficar. Entre esses dois momentos da história da salvação, nós temos a ascensão de Cristo. E Jesus já tinha dito aos seus discípulos, quando lemos em João capítulo 16, versículo 7, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Eu vou-lo enviarei. É por isso que nós, cristãos ocidentais, apoiamos a leitura de Agostinho de Hipona, porque os ortodoxos, eles dizem que só o Pai enviou, eles rejeitam o filioque, mas efetivamente, o Pai enviou, mas através do Filho, porque eu vou-lo enviarei. O Espírito Santo foi enviado também pelo Filho, não somente pelo Pai. E isto parecia perda, efetivamente, no momento em que a ideia de Jesus voltar para o Pai, para os discípulos, parecia uma perda. Vamos perder a presença de Jesus. Mas era uma vantagem, com certeza. Porque a tristeza dos discípulos, ela vinha de uma compreensão limitada, uma compreensão incompleta. Faltavam algumas peças ainda na compreensão deles. Eles amavam a presença física, literalmente física de Jesus, mas eles ainda não percebiam que a sua partida significava a chegada de uma presença, eu diria, mais ampla, uma presença espiritual e uma presença significativa, permanente e agora universal, porque Jesus estava localizado fisicamente lá com eles. Mas agora, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma presença, o Espírito Santo não veio tomar o lugar de Cristo, o Espírito Santo veio tornar Cristo real, e a sua presença universal. Cada cristão neste mundo pode dizer: eu tenho Jesus comigo, Jesus está comigo todos os dias da minha vida. Quando me deito e me levanto, em qualquer momento, no meu trabalho, na minha dor, Jesus está comigo. Talvez o irmão não esteja comigo, mas Jesus está comigo. E eles não sabiam disso no início, então o Cristo encarnado estava localizado, mas o Cristo exaltado à destra de Deus
Ele está pelo Espírito Santo conosco, Ele habita com todo o seu povo, com cada um daqueles que foram salvos pela graça de Deus. Então, depois da ascensão, note quando lemos Lucas 24, 52, porque depois da ascensão, depois daquele momento, daquela experiência no monte, os discípulos eles não voltaram a Jerusalém derrotados, desolados. Lucas ele vai dizer assim: então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo ou alegria. Então a partida de Cristo produziu adoração e produziu alegria. E por quê? Porque eles entenderam efetivamente para onde ele ia e o que ele ia fazer. Ele não subiu para abandonar a igreja, mas para governar a igreja, interceder por ela e derramar sobre ela o Espírito Santo, porque não podemos fazer esta obra sem o Espírito Santo. Não há poder em nós, não há virtude em nós, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. É Ele que nos dá força, é Ele que nos anima, é Ele que nos capacita. Note, meus irmãos, um texto muito citado no Novo Testamento, que é o Salmo 110, o verso 1. Porque eu quero destacar aqui, em primeiro lugar, que Cristo ascendeu para reinar. Esse é o objetivo. O Salmo 110 anuncia: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo muito citado, porque este salmo é central na pregação apostólica. Pedro, em Atos 2,36, ele aplica este salmo diretamente a Jesus. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Uma aplicação evangelística dessa verdade. A ascensão não é apenas um movimento vertical, é entronização messiânica. Jesus está à direita do Pai, lugar de honra, lugar de domínio, lugar de autoridade. E isso significa então que a igreja não vive num mundo sem governo. Há um desgoverno, sim, mas a igreja não vive num mundo sem governo. As nações agitam-se, os reis levantam-se, os poderes desse século perseguem efetivamente a verdade, mas Cristo reina. Toda a autoridade é me dada no céu e na terra. Mateus 28, 18, no céu e na terra, toda a autoridade foi dada a Jesus. A missão da igreja repousa sobre esta autoridade. Então nós não testemunhamos para tentar tornar Cristo rei. Nós testemunhamos porque Ele já é rei. Ele é o rei. O mundo ele ainda não vê plenamente o reino. O mundo não vê. Mas a igreja visível é chamada por Deus a tornar visível pela palavra, no cumprimento das ordenanças, na administração do batismo, na pregação, na ceia do Senhor, na proclamação do Santo Evangelho, na comunhão da igreja, a proclamar pela santidade, pela missão, o reino invisível, portanto, do Cristo exaltado. E, portanto, a igreja visível torna este reino invisível visível agora neste mundo. E não foi eu que inventei isso está no livro 2 das Institutas de Calvino. Quando ele analisou esse texto, ele percebeu, à luz da Bíblia, que a vocação da igreja é manifestar Cristo ao mundo. Este reino invisível vai se tornar visível através do testemunho da igreja. Deve ser assim. Em segundo lugar, meus irmãos, Cristo ele ascendeu para interceder. Temos vários textos na carta aos Hebreus, por exemplo, Hebreus 4,14. Hebreus, ele declara o texto: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, o nosso sumo sacerdote, ele não ministra num tabernáculo terreno, mas no verdadeiro santuário.
como está no capítulo 7, versículo 27 da carta aos Hebreus. Ele ofereceu-se uma vez por todas, e no versículo 25 de Hebreus 7, ele vive sempre para interceder pelos que se chegam a Deus por meio dele. Então Deus, em Cristo, realizou grande salvação por nós, e neste momento Cristo está intercedendo por nós. A obra da cruz está consumada. Ele não disse tetelestai, está consumado, está pago. Ele declara isso em João 19:31. A obra está concluída na cruz. A aplicação dessa obra da cruz, ela continua hoje pela intercessão viva do nosso mediador. Ele continua a aplicar em nós os benefícios da sua obra naquela cruz. E isto consola profundamente a consciência ferida. O crente, meus irmãos, ele não se aproxima de Deus apoiado na intensidade da sua santidade, ou na intensidade da sua devoção, na qualidade talvez das suas lágrimas, nada disso, ou na estabilidade da sua obediência. Ele aproxima-se porque Cristo, santo, inculpável e sem mácula, está diante do Pai em seu favor. Cristo, o santo de Deus, perfeito e imaculado, está à destra de Deus o Pai, intercedendo por nós. Somos falhos, mas Ele não falhou. Somos pecadores perdoados, mas Ele nunca pecou, nem dolo se achou, nem engano nos seus lábios. Ele teve uma vida irrepreensível, palavras irrefutáveis, palavras irresistíveis, e Ele está à destra de Deus o Pai, intercedendo por nós. Ele está orando por nós. Quando Satanás acusa, quando a consciência treme, quando o pecado nos envergonha, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É o que diz a Bíblia, 1 João capítulo 2, versículo 1. Temos um advogado junto ao Pai. O mesmo Jesus que morreu por nós, Ele fala por nós junto ao Pai. Que maravilha! E nós vemos isso, meus irmãos, de uma forma dramática na vida de quem? Lendo Atos, de Estevão. Depois lê o capítulo 7 de Atos, o capítulo todo, ali a partir do versículo 55, 56. Estevão, primeiro mártir da igreja, diz o texto que ao ser apedrejado, ao ser assassinado, ser morto como um mártir pela fé em Jesus, ele fitou os olhos no céu e ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Depois disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, ou à mão direita de Deus. O Cristo normalmente apresentado como sentado, ele aparece agora de pé, como defensor do seu servo. Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso advogado. A terra condenava Estevão, o céu recebia-o, os homens rangiam os dentes contra ele, mas o Filho do Homem levantava-se no trono. Esta é a esperança de todos os santos de Deus perseguidos neste mundo. O tribunal humano não tem a última palavra. A palavra final é do Deus Todo-Poderoso. Por último, irmãos, aliás, em terceiro lugar, Cristo ele ascendeu para enviar o Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 8. Estabelece a missão: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A ascensão, portanto, não termina a obra de Cristo na terra. Ele voltou para o Pai, acabou a obra de Cristo. Não. Agora essa ascensão inaugura a obra de Cristo, a sua continuação, pela igreja, através da igreja, no poder do Espírito Santo. Então Jesus, ele não deixou a igreja entregue às técnicas humanas, às técnicas de marketing, às técnicas de vendas. Não, ele não entregou a igreja a si mesma. Ele prometeu o Espírito Santo para capacitar testemunhas. Martiria, aqui no sentido de testemunhas fiéis e fiéis até o fim.
A pergunta dos discípulos no versículo 6, ela é interessante, às vezes é a nossa também. A nossa pergunta vai nessa direção às vezes. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Estavam pensando na volta dele já, ou pelo menos ele iniciando já um reino aqui, político, terreno, sendo ele o Messias, a partir de Jerusalém, sobre todas as nações. Mas ao invés de receberem uma resposta de que vamos começar agora este reino como vocês querem, do jeito que vocês imaginam, a resposta foi uma resposta missionária. Não lhes compete conhecer tempos ou épocas, compete-lhes testemunhar. Portanto, a igreja, nós vivemos entre a ascensão e a volta de Cristo. Qual é o nosso período aqui nesse mundo? Entre a ascensão e a vinda, a segunda vinda, a volta de Jesus. E neste intervalo, portanto, não é tempo para especulação ociosa, para sabermos quais são as datas, e andam por aí alguns tentando marcar datas, e fazendo cálculos com a calculadora na mão, tentando decifrar e interpretar as profecias, fazendo um mapa do que vai acontecer em detalhes, antecipando este momento. A missão da igreja não é essa, não é especulativa, é ser fiel. O rei subiu, o Espírito foi enviado, o Evangelho deve correr o mundo, através da igreja, no testemunho da pregação do Evangelho. E agora sim, em último lugar, a ascensão aponta para a volta. Os anjos disseram aqui no versículo 11, voltando para Atos 1, versículo 11, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como ouvistes subir. Então, aquele que subiu, voltará. Essa é a promessa. A esperança cristã, portanto, a nossa esperança em Cristo não é fuga espiritual. A nossa esperança é o retorno glorioso e triunfal do mesmo Jesus, com corpo ressuscitado, para julgar vivos e mortos, e para consumar o reino e fazer nova todas as coisas. A ascensão garante aquilo que chamamos de parousia, a manifestação, garante então a vinda em glória de Jesus, o trono, esse trono presente de Cristo no céu, a sua ascensão celeste, ela antecipa a vitória final. Essa doutrina, meus irmãos, ela tem implicações claras, espirituais para nós. Ao aflito, a doutrina da ascensão celeste de Cristo, o seu coroamento, a sua ascensão gloriosa, para o aflito diz, Cristo reina. Para o culpado, diz, Cristo intercede. Para o cansado, ao cansado, essa doutrina diz, Cristo enviou o Espírito Santo. Ao missionário diz, Cristo, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ao perseguido diz, Cristo levanta-se pelos seus, como fez em favor de Estevão. Ao mundo incrédulo, que não crê em Jesus, que não se arrependeu dos seus pecados e não crê no Evangelho de Cristo, diz, aquele Jesus que foi crucificado é Senhor e Cristo. Mas a ascensão também confronta, porque se Jesus ele está entronizado, ninguém pode tratá-lo como um mero líder religioso ou um mero mestre religioso. Paulo afirma, e nós lemos aqui em Filipenses 2, 9 a 11, que Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Hoje essa confissão, hoje confessar que Ele é Senhor, é salvação, porque aquele que confessar a Jesus Cristo com a sua boca e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós conhecemos isso em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Mas, meus irmãos, o Evangelho chama-nos agora ao arrependimento, porque no último dia, essa confissão que Ele é Senhor será inevitável. Agora é salvadora, mas no último dia, no julgamento, não é para a salvação. E esse dia vai chegar e todos vão reconhecer. O Evangelho chama-nos agora ao arrependimento e à fé. O rei exaltado, ele ainda oferece misericórdia aos rebeldes, perdão aos culpados
e paz aos que se rendem a Ele como Rei. Meus irmãos, Cristo deixou aos seus discípulos a paz. Observe o texto, como nós lemos João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos-la dou como o mundo a dá. Esta paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não tem, a paz que o mundo não dá. E louvado seja Deus, porque esta paz o mundo não pode retirar de nós. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, como lemos em Romanos capítulo 5, versículo 1. Aquele que ascendeu é a nossa paz. Cristo é a nossa paz, que derrubou a parede da separação, que de ambos os povos fez um, unindo judeus e gentios no corpo de Cristo. E concluímos essa leitura, essa reflexão nessa manhã, esta mensagem olhando para Cristo. O Filho eterno desceu do céu, assumiu a nossa carne, ele obedeceu exatamente onde nós falhamos, ele morreu pelos nossos pecados, entregando-se por nós, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele ascendeu para reinar como Rei, interceder como sacerdote e defender-nos como advogado. Tudo isso nós encontramos nesse texto. Portanto, adoremos com alegria, como os discípulos que regressaram para Jerusalém, com grande júbilo, sirvamos com coragem e evangelizemos também com segurança, meus irmãos, com esperança, porque o Cristo que partiu em glória, voltará em glória. Até lá, a igreja proclama: Jesus Cristo é Senhor.